para todos. Hoje eu não fui dar beijinho em cada um. Eu fiquei aqui conversando com a Patrícia, que fazia tempo que eu não conversava com a Patrícia. Então, a gente ficou conversando, quando eu levantei, estava todo mundo aí, graças a Deus, né? Então, Deus abençoe a todos nós. Vamos elevar o pensamento a Deus, que a gente faz sempre uma prece antes de começar as nossas tarefas. Então, nós vamos elevar o pensamento a Jesus, pedindo ao Senhor da vida e a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe nesta tarde, abençoe o nosso pensamento, o nosso sentimento, para que compreendamos tudo aquilo que nós iremos estudar a respeito da doutrina, dos fenômenos que nos acontecem. Muitas vezes a gente escuta uma história e essa história também nos leva à reflexão de que algum dia na nossa vida possa ter acontecido a mesma coisa. E através dos estudos de Kardec, a gente pode entender e como se portar numa situação tão delicada às vezes. Nós agradecemos a Deus, pedindo força, amparo espiritual, para continuarmos lutando pela nossa transformação moral, pelo nosso bem-estar na nossa família, pela nossa harmonização com a vida e com todos que nos cercam, quer seja no trabalho, quer seja na casa espírita, quer seja na nossa família, que é o primeiro lugar de exercício do amor, da paciência, da resignação, da coragem, enfim, é a primeira escola que todos nós temos que trabalhar os nossos sentimentos. E assim, Senhor, agradecidos, nós louvamos a Deus, nosso Pai, pela bênção da vida, pela oportunidade de conhecermos o Evangelho de Cristo de uma forma racional. Entender que tudo que acontece está na lei de Deus, e ninguém muda. E que a gente possa cada vez mais abrir o nosso entendimento sobre essa lei, que é imutável, eterna, mas acima de tudo, de misericórdia e de amor. Senhor, envolva-nos em paz, para que possamos ter uma tarde muito positiva na nossa vida. E assim seja. Bom, continuando aqui numa historinha do Divaldo, do Semeador de Estrelas, que a Sueli Caldas Schubert coloca, assim, estuda, né? Nós escolhemos uma lição aqui que é muito importante. A gente aprende com a doutrina que os espíritos, a gente pensa assim, morrer vai ter um lugar certo que eles vão morar, mas não é assim que funciona. Segundo a explicação dos espíritos a Kardec, eles responderam a essa pergunta de Kardec e disseram que os espíritos vão a toda parte, eles estão por toda parte. Então estão conosco, eles estão em todos os lugares, não existe um lugar restrito para os espíritos, certo? Então a gente tem que trabalhar. O que atrai esses espíritos ao nosso lado? É o nosso pensamento, são as nossas afinidades. A gente tem um bom coração, a gente tem vontade de fazer as coisas corretamente, naturalmente a gente vai ter espíritos bons ao nosso lado. Se nós estivermos sempre irritadiços, nervosos e não formos sinceros, a gente faz as coisas erradas, você vai ter espíritos do mesmo teor, né, das mesmas vontades, dos mesmos gostos que nós temos. E a historinha de hoje justamente vai falar sobre isso. O
Divaldo disse que a Joana de Anjos, que é a sua mentora, ela sempre falou para ele, desde quando eles começaram a trabalhar juntos, que ele conheceu a Joana, que ele nunca revidasse nada na vida dele. E a gente está acostumado, né? Bateu, levou, não é isso que fala? Ele fala que a Joana de Anjos, a mentora, falou que ele nunca, mesmo que a pessoa fizesse assim, algo para ele, que ele fosse inocente, que ele fosse sujeito a uma coisa que deixasse ele meio aflito, meio nervoso, para ele não revidar. Não revidar, porque as pessoas que estão fazendo uso, né, dessa maneira de ser, estão doentes espiritualmente falando. Então ele tem um caso muito interessante que ele colocou como nome no livro A Situação, ele coloca como a louca. Ele diz que ele pegou um ônibus de uma periferia, e nesse ônibus as pessoas, eu até dei risada na hora que deu a primeira vez que eu li esse texto, porque ele falou que no ônibus tinha gente que levava galinha, levava bicicleta, levava um monte de coisa dentro do ônibus, né? E eu me lembro que quando eu tinha uns 15 anos, eu fui passar umas férias em São Paulo com a minha família, né? E eu morava no Rio de Janeiro, e a minha mãe falou uns dias antes, eu vou passar o Natal com a minha mãe e meu pai, nem que chova a canivete. Choveu para chuchu e quase que a gente não viajou. Precisamos colocar até um ônibus extra para carregar todo mundo que tinha, né, a passagem já comprada. Então ele falou que ele tomou esse ônibus, então era assim, um empurrou, E ele tinha comprado um sapato, que ele falou que hoje em dia a gente, né, na época que ele escreveu aqui, não se usava mais, né? Era um sapato branco com biqueira marrom, né, com enfeites marrons. eu lembro que se usou muito isso daí. E aí eu sei que no final das contas o sapato era novo, ele era com sola de borracha e era meio alto, duro e tal. Entrava um, empurrava o outro assim, né? De repente ele foi parar do lado de um homem que ele sentiu que pisaram no sapato dele. Ele falou, não estava doendo no meu pé, mas eu estava com medo de me estragar esse sapato, que eu comprei a prestação, né? E aí, então ele ia falar, meio ríspido, ele levantou os olhos assim, homem tinha 1,12 de altura, forte, né? Ele franzino, magrinho, com 18 anos. Ele falou que ele falou assim, o senhor já reparou que o senhor está pisando no meu pé? Aí ele virou e falou assim, ué, se você está incomodado, por que você não pegou o táxi? O homem foi meio ríspido para ele. Ele ficou nervoso, queria responder e tal, mas resolveu puxar a sineta e desceu no próximo ponto. Desceu, quando ele olhou no sapato, estava rasgado o sapato dele. Então ele ficou nervoso, né? Nervoso, porque o sapato já tinha estragado e ele tinha que pagar as prestações. Aí ele disse que mais, passado algum tempo, ele viu aquele homem lá na fila para receber atendimento na Mansão do Caminho, no centro espírita da Mansão, que ainda não era tão grande assim, né? Ele viu então aquele homem lá, acho que ele veio aqui tirar satisfação. Mas quando chegou na vez dele, ele falou que eles trabalhavam atendiam, né, muita gente até 2 horas da manhã, 1h30, que ele saía lá da casa espírita. E aí então ele chegou a vez desse homem, ele pegou e falou assim para ele assim, e que posso ajudar? Ele falou, Sr. Divaldo, eu vim aqui pedir um favor para o senhor, porque me falaram que o senhor é médium, eu não sei o que é isso, mas que o senhor ia poder me ajudar. Eu trabalho nas docas, falou, e a minha mulher, ela está louca. Então, todo dia de manhã eu tenho que amarrar ela na cama
no quarto, eu fecho a porta do quarto. E tem 4 filhos menores, eu fecho outro quarto dos meus 4 filhos. E aí vou trabalhar. E quando eu chego à noite, eu tenho que fazer comida para o dia seguinte, eu tenho que alimentar os meus filhos, tenho que dar banho, todo mundo, inclusive na minha esposa. E eu não aguento mais, não aguento mais. Aí ele me falou assim para ele: eu estou na sua casa, mas só que você vai ter que esperar eu atender todo mundo. Então ele disse que saíram de lá 2 horas da manhã, da mansão do Carinho, e ele acompanhou esse senhor. E quando ele chegou na casa, que ele entrou, já maior, já estavam os gritos da mulher dele, que era uma gritaria. Aí ele entrou, abriu a porta do quarto, ela estava sem roupa, amarrada lá e gritando. Então ele falou assim: desamarra ela, o senhor não está? Não, pode desamarrar ela, você põe uma coberta em cima dele, deve desamarrar ela. Aí diz que ele viu o espírito que estava com ela, né? E agora eu vou ler para não perder todas as nuances da leitura. Então, deixa eu ler o começo. Porque é ruim, né, ler? Eu sei que é ruim ler, mas acontece que ele conta detalhes que fazem a gente compreender melhor aquela situação, né? Ao chegarmos, ouvimos lá urrando, ululando. Aí ele fala assim: ninguém dorme, a vizinhança já deu queixa na polícia. Fomos entrando, acompanhando. Ele abriu a porta do quarto e eu entrei. Ela estava toda amarrada de cordas e despida. Eu falei: põe um cobertor sobre ela e desamarra. Mas seu Divaldo, ela bate em mim, que sou deste tamanho, quanto mais no Senhor. Eu era magrinho, ele falou. Ele disse assim: não faz mal, se ela bater, louvado seja Deus. Ele desamarrou e eu me aproximei. Meu irmão, por que você faz isto? Eu via o espírito e o espírito assustou-se. Por que você me chama de irmão? Perguntou-me. Ele falou: porque você é meu irmão, só que um irmão que já morreu. Eu não sabia nada de desencarnado, ele falou, então ele não conhecia a doutrina espírita. Você não pertence mais à terra, você já morreu e está do outro lado da vida. Por que fazer isso com ela? E comecei a doutriná-lo. Eu acho que o espírito gostou de mim, porque se acalmou e sentou-a no chão. Eu tenho raiva dessa mulher, eu odeio esse homem, eu sou fulano de tal. Ela me prejudicou nas docas, ele me prejudicou nas docas, tomou meu lugar. Você se lembra de mim? Perguntou, dirigindo-se ao marido dela. E ele falou: lembro-me sim. E começou uma discussão entre os dois. O senhor fique calado, por favor, pedi. Deixe que eu lhe fale. Desculpe. Joana de Ângeles incorporou-me e conversou com a entidade. Quando eu voltei ao normal, a mulher estava calma e vestidinha. Retornei lá outras vezes, uma semana, ela ficou boa. O marido se tomou de gratidão e amizade por mim, tornando-se quase um guarda-costas. Aonde eu ia pela madrugada, ele ia também acompanhando-me. Meses depois, um dia, eu lhe perguntei: fulano, você não se recorda de mim? Não, senhor, sou de volta. Ele tinha 40 anos e me chamava de senhor, a mim que tinha 18. Obrigada.
A mim que tinha 18. Você não se recorda de um sujeitinho antipático que entrou no ônibus de sapato marrom e branco? Não, senhor. Você não se lembra da pessoa que você pisou no pé? Você nunca me viu? Não, nunca. Então, eu contei-lhe o caso e ele me respondeu: ah, seu Divaldo, naquele tempo eu andava louco, provocava as pessoas para ver se alguém me matava ou se eu matava, porque assim eu iria para a cadeia e ficava livre desse mundo horroroso. Então, aquele homem rude, aparentemente, era apenas um homem muito sofrido. Ele tinha um problema tão grande que se tornara agressivo a fim de se ver livre da aflição. Isto me ensinou a nunca revidar. Eu não sou uma pessoa boa, mas eu não revido. Gente, quando a gente estuda um caso desse daqui, a gente que está acostumado muitas vezes a conhecer a pessoa, ou que não convive com uma certa pessoa, a gente trabalha junto, tem uma convivência só de algumas horas por dia, e a gente não vai para a cara da pessoa, a pessoa é daquelas que estão irritadiças, estão sempre, só elas que estão certas e tal, e a gente fica magoado, triste, vontade de fazer a pessoa desaparecer. Mas muitas vezes a pessoa não desabafa. E tem uma situação onde a espiritualidade negativa vem cobrar, né, que no caso foi um que ele se achou, né, que foi prejudicado pelo seu trabalho. E ele já estava desencarnado, ele nem sabia que estava desencarnado, estava lá cobrando. Então, a situação toda daqui, se você vê a implicação espiritual. O espírito não tinha muita religião, o homem que estava passando pelo sofrimento também não tinha muita religião, tinha aquelas religiões despachadas. E o que vai dar certo num caso desse? É a oração, é você mudar o teor vibracional, é você ensinar a pessoa que ela precisa fazer do seu lar uma fonte de energia positiva. Como é que a gente muda a expressão espiritual da nossa casa? As casas têm, certa vez eu já vi uns pretinhos velhos lavando paredes. Eu vi. Eu tinha pedido para alguém, né, com proteção, ajuda para outra pessoa, e eu vi eles limpando. Eu achei até interessante, porque eu nunca tinha visto isso. E eu vi a falange, não era um só não, eram vários, estavam limpando as paredes. O que é isso? Está limpando a psicosfera. Eles não estavam deixando a parede mais limpa por fora. Eles estavam tirando os fluidos que não estavam condizentes, né, com talvez o merecimento daquela família. Naquele instante era que eles ajudassem. A misericórdia divina, ela é muito grande. Aí você fala: eu já fiz tanta coisa errada, eu não mereço isso aí. Mas Deus é Pai. Deus é fonte educadora, moralmente falando. Então, veja bem, a gente está aqui na Terra, encarnado na Terra, por pouco tempo. Ontem foi domingo, nós já estamos na quarta-feira. Está passando num piscar de olhos a semana. Já repararam isso? Está passando mesmo. Então a gente tem que trabalhar, porque o que nós vamos levar? O que nós vamos levar? Materialmente falando, nada, nem o corpo físico. O que nós viemos fazer? Fortalecer o espírito eterno que somos. Nós somos espíritos eternos. Então nós estamos o quê? Tendo oportunidade de fazer
as diversas, né? Vamos costurar isso aqui que está roto aqui, que está errado aqui, vamos trabalhar aquilo lá que está roto do lado de lá, entendeu? Então a gente tem N oportunidades de mudar. Deus nos dá o quê? Uma oportunidade de você ter família. Às vezes a gente não tem responsabilidade, larga a família por coisas às vezes não tão graves. A gente não tem responsabilidade muitas vezes com os filhos, a vida está difícil, quem viu, a mãe e o pai precisam trabalhar, a avó já está numa fase, né? Os avós estão numa fase já de final de estrada, já chegando já para voltar para o plano espiritual, são obrigados a cuidar das criancinhas, né? Porque os avós amam os seus netos. Mas a Jane mesmo estava falando, a Jane trabalha em posto de saúde, é médica pediatra de posto de saúde, e que leva, a maioria dos que levam lá são as avós. Avós, não são o pai e a mãe, porque o pai e a mãe estão querendo suprir as necessidades, né, de alimentação, as coisas que a gente tem que marcar como responsabilidades na vida. Então a gente vê que estamos com a família certa, né? Eu não sei por que eu não pedi para nascer aqui. Engano, ledo engano. A gente está na família certa, muitas vezes estamos no trabalho certo, e muitas vezes somos nós mesmos que promovemos as nossas inquietações e aflições, pelas nossas escolhas, porque não domamos as nossas más inclinações, estamos acostumados várias encarnações, não bateu, levou, de não levar desaforo para casa. É isso que a gente faz, fala e faz. Então, gente, tem que aprender como o Divaldo conta aqui. O homem era doente, tinha problemas e aflições grandíssimas. Já imaginou? Na sua família. Então, isso é caso verídico, viu? É caso que o Divaldo conta de que aconteceu na vida dele. Ele está assim. Os casos desse livro, os casos da vida de Divaldo, eram casos assim, de pessoas sofredoras. Tem um outro caso muito bonito aqui, de um filho negro, que a mãe trabalhava, fazendo acarajé, perto do elevador lá, na cerca, lá, o elevador, depois, tem uma palestra linda, eu vou trazer para vocês essa palestra, também esse caso aí. Então, vamos ter calma, contar até 20, fazer que nem o Chico falava, se você está nervoso, coloca a água na boca e não engole, não dá para você responder. Então, é exercício para não ficar fazendo bateu, levou, não levar desaforo para casa. É exercício. Exercício físico, moral, como vocês queiram chamar, mas é exercício. Às vezes a gente não sabe da vida das intimidades. A gente mesmo, às vezes está meio acabrunhado lá por qualquer coisa. Na minha idade a gente já não fica mais, né? A gente fica mais, já aprendeu um pouco a lição. Né? Alguns, né? Alguns. Mas tudo bem. Então, que Deus abençoe, que esse exemplo do Divaldo possa ter eco, encontrar eco no nosso coração, para que a gente possa mudar a nossa maneira de pensar. E nada de situação nós vamos responder. Vamos calar, tá? Porque o difícil é calar. O fácil é você jogar na mesma moeda. Isso que é fácil. Por quê? Porque isso aí está automatizado. É duro tirar as coisas automatizadas da nossa vida, não é? Então a nossa lição de hoje é justamente essa. Que a gente possa acabar com toda essa automatização errada
né, que não é virtude, que é falha nossa, e a gente vai transformar em virtude, em amor, em sorriso, em dedicação, né, e também em a gente ser indulgente com as faltas alheias, tá? Essa é a nossa proposta desta quarta-feira. Um abraço fraterno a todos. Eu convido os companheiros passistas para a sala de passes. Nós estamos chegando no final da nossa reunião. Vamos terminar com uma prece, agradecendo a Jesus, agradecendo os espíritos amigos que estiveram conosco nessa tarde, nos auxiliando, colocando no nosso coração as lições que hoje aqui aprendemos. E rogando então ao Senhor que permita ser acompanhado pelos seus guardiões para os nossos lares, levando a paz, a alegria e as lições que hoje aprendemos aqui. Senhor, obrigado por tudo. Envolva cada um de nós em bênçãos de saúde. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Jesus, cair em novas tentações. Livre, Senhor, de todo mal, que assim seja. Que Jesus abençoe a todos, para que na próxima semana possamos estar novamente juntos a esta casa de amor. Que assim seja.